Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa página do Facebook, o Arauto de Efraim. É uma noite muito especial para aqueles que, associados conosco, estão determinados há mais um ano seguirem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estamos aqui reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor, que é uma celebração, como o nome já fala, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua grande vitória sobre a morte ao redimir toda a humanidade. E hoje nós vamos celebrar quais cristãos gerados pelo Espírito. Vamos celebrar como o Senhor Jesus ele instituiu, ele ordenou no dia 14 de Nisan, que este ano de 2024 cai nessa data, 24 de março. O dia judaico, bíblico, começa após o pôr do sol, e o sol aqui na nossa localidade acaba de se pôr, indicando que o 14 de Nisan acaba de começar. E conforme as instruções bíblicas, temos diante de nós vinho, suco de uva e pão não fermentado, símbolos apropriados do corpo e do sangue do Senhor. E daqui um pouquinho nós vamos celebrar isso, eu juntamente com a minha família. Mas antes eu gostaria de dar uma palavrinha para você que tem fé em Jesus e que está seguindo a nossa página, que tem interesse no Evangelho, nas boas novas, livre das distorções da religião. Conforme foi anunciado, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para este dia especial do ano. Uma nação de reis e sacerdotes comprada com sangue precioso. Então, como é nosso costume, nós vamos usar muito a Bíblia, né? Embora hoje eu não esteja com ela nas mãos, mas eu estou com ela aqui online. Nós vamos, então, durante toda essa palestra, usar diversos textos, como é de nosso costume, porque o nosso objetivo é que você ouça aquilo que Deus tem a dizer por meio dos seus profetas, por meio do seu Filho e dos apóstolos. Então, se você está com a Bíblia, ou não está ainda, vai pegar e acompanhe ela agora ao vivo, ou quando esta transmissão for compartilhada nos diversos grupos. Muito bem, conforme o tema nos falou, uma nação de reis e sacerdotes. O que é isso, né? Quando nós costumamos dizer, né, reis e sacerdotes, eu tenho notado uma coisa muito interessante no cristianismo nominal. Isso em todas as religiões, seja ela a Igreja de Roma, católica, ou seja a Igreja protestante nas suas diversas ramificações. Eu tenho notado que as pessoas não sabem me explicar por que as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, fala de uma promessa de sermos, ou no caso os cristãos, serem reis e sacerdotes. Eu raramente ouço isso em cultos religiosos, uma explicação detalhada nesse sentido. Para falar a verdade, eu acho que eu praticamente nunca vi ninguém, exceto talvez uma ou duas denominações, falar desta esperança. Agora, o que me admira, o que causa admiração na gente, né, é que essa esperança é a base da esperança cristã. Então, se você realmente não entendeu o que a Bíblia quer dizer quando ela menciona reis e sacerdotes em conexão com Jesus,
Nessa live eu te faço uma promessa, você vai terminá-la, se você for até o final, você vai aprender o que significa essa promessa em todo o seu esplendor e como ela está conectada com a morte e a ressurreição de Jesus. E por que ela é apropriada de relembrarmos, de falarmos sobre ela, especialmente no dia de hoje, 14 de Nisan, a data que, segundo a Bíblia, há 1991 anos atrás, Jesus instituiu a primeira ceia. E nesse mesmo dia, morreu em sacrifício na cruz. Então, acompanhe conosco e veja como essa promessa é maravilhosa. Antes de mais nada, nós temos que entender uma coisa muito importante. Deus, no passado, ele menciona pela primeira vez essa promessa, mas não é aos seguidores de Jesus. Não. Quando Deus menciona essa promessa, ele a menciona em conexão com o povo judeu, a nação de Israel. E já no segundo livro da Torá, que é o livro de Êxodo, então você já vai ver Deus mencionando esta promessa. É bom que nós entendamos, né? Eu acho que a maioria dos nossos internautas, dos nossos seguidores, já entende que o nome de Deus, quem é o Deus verdadeiro, né? Qual é o seu nome e quem é o Deus verdadeiro. Mas para você que talvez esteja acompanhando os nossos discursos pela primeira vez, é bom que nós já comecemos mencionando. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Deus de Israel. É claro que existem muitos deuses. A própria Bíblia menciona vários deuses e vários senhores. Se você for, por exemplo, na Índia, você vai ver um panteão de deuses. Mas todas as vezes que nós, aqui da Sociedade Bíblica Efraim, mencionamos Deus, nós estamos nos referindo ao Deus hebreu, o Deus de Israel. E no Antigo Testamento, né, ou nas Escrituras hebraicas, você vai ver esse nome mencionado nos idiomas originais, que é o hebraico, né, mais de 6.000 vezes. Para ser o exato, 6.828 vezes nos manuscritos. Eu vou ler só uma dessas vezes para que nós possamos, então, entender. Vamos recorrer, então, à Torá, no livro de Êxodo. Então, vamos ler o nosso primeiro texto dessa noite, né? Aqui na Torá, livro de Êxodo. Capítulo 3. Então, em Êxodo, capítulo 3, no versículo 15, em hebraico, né, você vai ter o nome de Deus. Então, você faça uma pesquisa, você vai ver que lá você vai ver uma palavra, né, que traduzido tem várias pronúncias, mas você vai ver traduzido o nome de Deus. É claro que tem muitas traduções da Bíblia que vai estar em Êxodo 3,15 a palavra Senhor, mas com letras maiúsculas, indicando que o que estava lá era o nome de Deus e não a palavra Senhor. Bom, então eu vou ler aqui Êxodo 3,15, que diz assim: Deus disse então mais uma vez a Moisés: isto é o que deves dizer aos filhos de Israel: Jeová, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós.
Este é o meu nome, por tempo indefinido, e esta é a recordação de mim, por geração após geração. Portanto, fica muito claro que o nome de Deus é Jeová. Ele é o Deus de Israel. Ainda que você discorde de mim na pronúncia, você talvez prefira Yahvé, Javé, Yahoo. Eu não vou entrar no mérito da pronúncia, mas aqui na Sociedade Bíblica Efraim usamos a forma Jeová. Tá? Então, por que eu estou mencionando isso? Porque nós vamos falar muito de Deus, o Pai, e vamos falar também do seu Filho. E eu quero que fique muito claro, muito latente a diferença. Bom, como eu estava dizendo, então Jeová ele vai mencionar essa promessa de ser reis e sacerdotes. Pela primeira vez não é aos cristãos, ele menciona isso ao povo judeu. Então abra sua Bíblia em Êxodo, né? Você já está, inclusive, com a Bíblia aberta em Êxodo. Vá para o capítulo 19 e vamos ver a primeira vez que é mencionada essa promessa. Êxodo, capítulo 19. Então, quando Deus tira Israel do Egito, então você conhece a história, leva eles através do Mar Vermelho, e aí leva do Mar Vermelho para o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, Jeová fala com Moisés. E olha o que Jeová menciona a Moisés se Israel obedecesse sua voz. Então, Êxodo capítulo 19, versículo do 4 ao 6 diz assim. Vamos ler do 3 ao 6. E Moisés subiu até o verdadeiro Deus, e Jeová começou a chamá-lo desde o monte, dizendo: Isto é o que deves dizer à casa de Jacó e comunicar aos filhos de Israel. Vós mesmos vistes o que fiz aos egípcios, para vos carregar sobre asas de águias e vos trazer a mim. E agora, se obedecerdes estritamente à minha voz e deveras guardardes meu pacto, então vos haveis de tornar minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois minha é toda a terra, e vós mesmos vos tornareis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que deves dizer aos filhos de Israel. Então, Jeová então os liberta da terra do Egito, de uma condição miserável de escravos por mais de 2 séculos. E agora Jeová dá para eles a opção de servi-lo ou não. Jeová não os força a servi-lo. Ele dá a opção. Se, toda vez que você ouve nas escrituras a palavra se, é opcional, é condicional. Se vocês me obedecerem, então eu vou fazer de vocês a minha propriedade especial, a minha herança, o povo eleito, o povo escolhido. Ou seja, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, seria então, a partir daquele momento, somente o Deus de Israel. Se, note o se, eles obedecessem à voz de Deus. E embutido nesta promessa de serem o povo eleito, eles também se tornariam no futuro uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Note, um reino de sacerdotes. Então, nós vemos 2 coisas cruzadas aqui. O reino e o sacerdócio, que pertenceria, então, à nação judaica. Ora, quando Moisés desce do Sinai com essas promessas e comunica ao povo: Deus falou comigo e disse isso. Vocês querem? Olha o que o povo responde. Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Após isso, todo o povo respondeu unanimemente e disse: tudo o que Jeová falou, estamos dispostos a fazer. Ora, que maravilha!
Eles aceitaram. Então Deus celebra uma aliança com esse povo por intermédio de Moisés e de 613 leis, conhecidas pelo povo judeu como a Torá, os 5 livros de Moisés. De um lado, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Do outro lado, a nação judaica e seus descendentes de geração em geração. E no meio, Moisés e a Torá. O pacto, o que os eruditos, os estudiosos chamam de o pacto da lei. A aliança da lei. Muito bem. E lembrando da promessa, uma propriedade especial, agora Israel era o povo de Deus, o povo de Jeová, e Jeová era o Deus de Israel. Comprometimento de duas partes. Comprometimento de Jeová, vocês serão meu povo e tudo que acontecer a vocês eu vou defendê-los, eu vou sustentá-los, eu vou guiá-los, eu vou instruí-los e vou cumprir minha promessa de tornar vocês um reino de sacerdotes. E a parte do povo era não adorar nenhum outro Deus. Somente a Jeová, o Deus de Israel. Pronto. Eu poderia acabar o sermão aqui. Acontece que, infelizmente, a nação judaica falhou miseravelmente em cumprir a Torá. O erro, meus irmãos e minhas irmãs, não estava na Torá. Existem muitas pessoas, muitas religiões que pregam que a Torá não está mais em validade, porque a Torá, ela não vai... Tem religiões que falam a Torá já era, já passou, agora é Jesus, né? A Torá era imperfeita. A gente vê muitas pregações por aí. A Torá é passado, mas você nunca vai ver a Bíblia dizendo isso, os profetas falando sobre isso, Deus falando sobre isso, ou o próprio Jesus, ou os apóstolos. Pelo contrário. Você vai ver sempre a Torá sendo colocada, ou a lei, né? Em muitas Bíblias está a lei, com L maiúsculo, que é a Torá, os 5 livros de Moisés, né? Colocada acima, enaltecida, como uma lei de Deus, perfeita, e santa, e boa. Podemos ler isso no livro de Romanos, capítulo 7. Versículo 12, note o que o apóstolo Paulo ele vai mencionar em conexão com a Torá, com a lei. Romanos 7,12 diz assim: por conseguinte, a lei da sua parte é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Qual é o problema então? Se eles receberam uma lei perfeita, santa, justa, boa, qual foi o problema? Porque Israel não conseguiu segui-la. Não conseguiu. E muitas vezes trouxe a ira de Deus sobre aquela nação. Por quê? Bom, o versículo anterior, Romanos 7:11, diz assim: pois o pecado, recebendo induzimento por intermédio do mandamento, seduziu-me e matou-me por intermédio dele. A grande problemática é que a Torá era tão boa, ela era tão santa e tão justa que expunha a condição
de Israel. E qual era a condição judaica? Uma condição pecaminosa. Completamente pecaminosa. Não é à toa que você vai ter um livro da Torá inteiro que vai tratar do assunto de sacrifícios, que é o livro de Levítico. Ele vai tratar somente de sacrifícios de purificação. Porque o Deus de Israel não podia ser adorado por um povo pecaminoso, como era Israel. Então, foi instituído, Deus em sua misericórdia instituiu um sistema de sacrifícios que você pode ler no livro de Levítico, é um livro muito técnico, né? Mas ele vai te mostrar o quanto Israel era pecaminoso e o quanto aquele sistema de sacrifícios, né, servia para que Israel pudesse se aproximar de Deus. Eu acho que de todos os sacrifícios mencionados em Levítico, né, de todos os rituais mosaicos, eu acho que nós podemos destacar o principal que está descrito em Levítico, capítulo 16, o capítulo inteiro, que é chamado pelos judeus de Yom Kippur, o dia da expiação judaico. E nesse dia da expiação, toda a nação judaica se reunia diante do tabernáculo e depois diante do templo, a fim de ter os seus pecados expiados. Então, o sumo sacerdote, vestindo oficialmente as vestes sacerdotais, incluindo o turbante com a lâmina lustrosa, escrito "A santidade pertence a Jeová", e o peitoral com as 12 pedras representando cada tribo de Israel, adentrava uma única vez no ano dentro do Santo dos Santos, ou do Santíssimo, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança. E ali aspergia diante da arca uma única vez por ano sangue sacrificial, a fim de que a nação judaica pudesse adorar a Jeová durante mais um ano. Só que no ano que vem deveria fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque sacrifícios de animais não podem expiar pecados humanos. Obviamente era uma coisa temporária. Então, quando falam para você, olha, o problema estava na Torá, então a pessoa precisa estudar mais as Escrituras, porque o problema nunca esteve nas leis de Moisés, o problema estava no povo. Você vai ler, né, nas Escrituras Sagradas diversas vezes em que Israel recaiu no pecado, especialmente o pecado da idolatria. Então você vai ver no livro de Juízes. No livro de Juízes eu costumo falar que é uma verdadeira palhaçada, né? Porque Israel pecava, era punido, se arrependia, me perdoa. Deus perdoava, passado um tempo, aí Deus ia lá, salvava eles, eles de novo faziam. E de novo faziam, de novo faziam, e era o mesmo ciclo. Né? Então, se fosse aqui no Brasil, né, o brasileiro é meio, gosta de falar já na lata, né? O brasileiro ia falar assim, esse sem vergonhice, né? Porque é isso que você está pensando, né? Mas é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Porque você ficar, né? Peca que se arrepende, que pede perdão, que volta a fazer o errado. E é isso que você lê no livro de Juízes. Depois vai entrar o tempo dos reis de Israel e Judá, tá? E no tempo dos reis, você vai ver essa história em 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Crônicas. Você vai ver que os reis de Israel e de Judá também foram poucos os que foram leais. Foram poucos. E aí, além do pecado da idolatria, que era adorar imagens e outros deuses, né? Israel passou a fazer, em conexão com isso, muitos outros pecados, né? Assassinato, roubo, adultério, desprezo e exploração dos pobres,
E o que mais? A arrogância religiosa que foi se desenvolvendo com o passar dos séculos entre esse povo. Uma arrogância religiosa tão grande que Israel chegou a bater no peito e dizer: nós somos o povo escolhido, a semente de Abraão. Portanto, somos santos. Não precisamos de um redentor. Muito bem. Mas há um episódio na Torá que eu acho muito interessante. Ele se dá pouco antes de Moisés morrer. Tá? Os israelitas já estavam 40 anos no deserto. Iam completar 40 anos já. E eles estavam cansados e começaram então a se rebelar e falar contra Deus e contra o seu representante, que é Moisés. Deus então se irrita com o povo e envia serpentes venenosas para punir aquela nação rebelde e de dura cerviz. O povo se arrepende e pede a Moisés que interceda. Moisés então intercede perante Jeová e Jeová dá uma ordem muito interessante àquela nação. E era uma ordem, ela era tão simples, que se tornou até difícil de ser cumprida. Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Números, no capítulo 21. Versículo 7 ao 9, diz assim: Por fim o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra Jeová e contra ti. Intercede junto a Jeová para que remova de nós as serpentes. E Moisés foi interceder pelo povo. Jeová disse então a Moisés: Faze para ti uma cobra ardente e coloca-a numa haste de sinal. E terá de acontecer que, quando alguém for mordido, então deve olhar para ela e assim terá de ficar vivo. Moisés fez imediatamente uma serpente de cobre e a colocou numa haste de sinal. E acontecia que, quando alguma serpente mordia um homem e ele fitava os olhos na serpente de cobre, então ficava vivo. Note que Jeová não removeu as serpentes. Jeová podia ter removido as serpentes. Jeová já mostrou no dilúvio o controle que ele tem sobre os animais, no caso da Arca de Noé. Então era só tirar as serpentes. Não. Jeová queria ensinar uma lição a Israel. Essa lição que serviria por extensão também para nós, gentios. Moisés então teve que construir uma estátua, um ídolo. Aliás, eu falo ídolo porque depois os israelitas adoraram essa serpente de cobre. Lá nos dias dos reis de Israel, eles adoraram, acredite se quiser, eles transformaram aquilo num ídolo, né? Mas nos dias de Moisés, quando Moisés colocou a serpente, quando a cobra mordia o israelita olhava para a serpente, o veneno não fazia efeito, era inócuo. E o israelita ficava vivo. Muito bem. Talvez os israelitas não entendessem o porquê que Deus não removeu as serpentes. Mandou, ao contrário, fazer uma serpente de mentirinha de cobre, um símbolo para que Israel olhasse. Israel só viria a entender isso cerca de 1500
1500 anos depois deste episódio, lá no ano, aproximadamente, deixa eu fazer os meus cálculos aqui, lá no ano 30, entre o ano 30 e o ano 31 da Era Comum, ou depois de Cristo, ou ano Domini, como você preferir, Israel estava sob o domínio romano, sob a ocupação romana, e era governado espiritualmente pelo Sinédrio, uma suprema corte de anciãos judeus composta de 71 membros, incluindo o sumo sacerdote. Muito bem. Um desses membros do alto escalão do Sinédrio, Nicodemos, vai procurar um jovem rabino judeu que está fazendo um certo sucesso com suas pregações inusitadas lá na Judéia sob ocupação romana. Esse tal Nicodemos vai procurar esse jovem rabino na calada da noite porque ele teme que os seus colegas anciãos possam expulsá-lo, né? Ou desassociá-lo. Você que é testemunha de Jeová vai entender o que eu estou dizendo. Mas ainda assim, esse ancião vai até esse jovem rabino, que é Jesus de Nazaré. Esse diálogo que eles mantêm está em João, o Evangelho de João, no capítulo 3. E lá nós vamos ter um esclarecimento muito importante de tudo isso que eu estou falando em conexão com a Torá e, inclusive, do motivo de estarmos aqui hoje. Então abra o Evangelho de João no Novo Testamento, nas Escrituras neotestamentárias, João no capítulo 3. João 3. Então, vamos começar lendo o capítulo. Ora, havia um homem dos fariseus cujo nome era Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio a ele, a Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu, como instrutor, tens vindo de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais que tu realizas, a menos que Deus esteja com ele. Em resposta, Jesus disse: Digo-te em toda a verdade, a menos que alguém nasça de novo, não pode vir o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode entrar pela segunda vez na madre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu te digo em toda a verdade, a menos que alguém nasça da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que tem nascido da carne é carne, e o que tem nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes por eu te dizer, vós tendes de nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves o som dele, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que tem nascido do Espírito. Nicodemos disse-lhe em resposta: Como podem suceder estas coisas? Ou em outras palavras, eu não estou entendendo, mestre, eu não estou entendendo, Rabi. O que é isso? Está um ponto de interrogação aqui na minha cabeça. Eu sou velho, eu vou ter que nascer de novo? O que é isso? Mas na verdade nós sabemos que quando nós lemos o Novo Testamento, o que Jesus está querendo dizer é nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, porque o novo crente recebe após o seu batismo o Espírito Santo de Deus, que, segundo o judaísmo, é o poder de Yahvé sobre ele. De acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, esse Espírito Santo o unge
Assim como os reis de Israel e Judá e os sacerdotes eram ungidos com azeite, esse Espírito unge o novo crente para uma nova função que eu vou explicar daqui um pouquinho. Mas no caso desta ilustração em João 3, Jesus está falando que esse Espírito gera o novo crente como uma nova criatura. Um novo ser. Com uma nova esperança. Falando na gíria brasileira, uma nova pegada. Uma nova vibe. Vamos dizer assim. Se Jesus falasse gíria, ele ia falar para Nicodemos, olha, uma nova vibe. Por isso que nós usamos expressões aqui, talvez você não entenda, né? Cristãos gerados pelo Espírito, que é uma expressão derivada desta ilustração de João 3. Ou cristãos ungidos pelo Espírito, que é uma expressão derivada de 2 Coríntios 1, 21. De qualquer forma, Nicodemos, ele não está entendendo onde Jesus está querendo chegar. Então Jesus vai ser mais claro. Você não está entendendo, Nicodemos? Então eu vou ser mais claro ainda. Então, João 3, 10 em diante. Em resposta, Jesus disse-lhe, és tu, instrutor de Israel, e ainda assim não sabes essas coisas? Digo-te em toda a verdade. O que sabemos, falamos. E o que temos visto, disso damos testemunho. Mas vós não recebeis o testemunho que damos. Se eu vos disse coisas terrenas, e ainda assim não credes, como crereis se eu vos disser coisas celestiais? Ademais, nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés ergueu a serpente no ermo, assim tem de ser erguido o Filho do Homem, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. E agora Jesus vai mencionar o que os estudiosos chamam de o resumo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E nesse diálogo, amigos e amigas, Jesus ele vai fazer uma revelação muito importante para um alto membro da Suprema Corte Judaica. Dividido em 2 partes. A primeira parte, ele pega o título Filho do Homem, de Daniel capítulo 7, e diz que ele é o Filho do Homem. Nicodemos está entendendo o que ele está falando, porque ele se chama de Filho do Homem. Quando você lê lá Daniel capítulo 7, o Filho do Homem, inclusive você pode perguntar para um judeu hoje, para um rabino judeu, quem é o Filho do Homem de Daniel capítulo 7? Ele vai te dizer, é o Messias, é o Rei Messias. Jesus então está dizendo que ele é o Rei Messias quando ele fala que ele é o Filho do Homem. E a segunda coisa extraordinária é que ele se compara à serpente de cobre que Moisés ergueu. Ou seja, que para que possamos ter a vida eterna, escaparmos da condenação do pecado e da morte que nos foi imposta por Adão e Eva, então é necessário olharmos para Jesus no sentido de exercermos fé plena e incondicional em Jesus como o Filho do Homem, o Rei Messias, o Redentor. Eu tenho que entender que eu, e você que está me assistindo, e todos na terra são pecadores. E precisamos então de redenção. A palavra redenção é livramento, é libertação. Se precisamos de redenção, tem que ter um redentor.
E não há ninguém na Terra que não precise de redenção. Então, se todo mundo precisa de redenção, então ninguém pode ser um redentor. É o que diz o Salmo 49. Então, se ninguém pode ser um redentor, o que Deus fez? João capítulo 13, versículo 3:13, que nós acabamos de ler, fala o que Jeová, o Deus de Israel, fez. Ele fez o seu Filho descer do céu e se tornar carne. A palavra, ou o Logos, se tornou carne. Carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como de um filho unigênito de um pai. E ele estava cheio de graça e de verdade, nos diz João 1,14. E nessa noite, nós estamos aqui para lhe dizer que Jesus, e somente Jesus, somente em Jesus, eu vou repetir, você pode alcançar a redenção dessa condição e ter uma esperança de uma vida futura, uma vida infindável, uma vida eterna, livre de sofrimento, tristeza, depressão, decepção, insegurança e paz. Somente em Jesus, não numa organização religiosa. Não que seja errado, então é errado eu fazer parte de uma organização religiosa. Não, de forma alguma. Fique onde você se sentir bem, fique onde você se sentir à vontade, fique onde você entender ter a verdade. Mas lembre-se de que nenhuma organização religiosa que existe hoje pode lhe dar a salvação. A salvação, ela só está na fé em Cristo, ou seja, assim como os israelitas tinham que olhar para a serpente de cobre como um ato de fé, não de razão, você tem que olhar para Jesus como um ato de fé, louca e desvairada, não como um ato de razão. Eu vou anotar o meu relatório de serviço de campo para ter salvação. Eu vou guardar o sábado para ter salvação. Eu vou cobrir a cabeça com um lenço branco, sendo mulher, para ter a salvação. Não. Nenhuma dessas obras religiosas vai lhe dar salvação. Eu vou deixar meu filho talvez morrer por não fazer uma transfusão de sangue para ter a salvação. Não. Nenhuma dessas obras, nada vai te dar a salvação. Mas ao olhar com uma fé louca para Jesus e segui-lo incondicionalmente, você terá a salvação. Porque os crentes no Senhor acreditam que em breve Jesus voltará. Mas como ele pode voltar se ele morreu? Ora, os crentes no Senhor acreditam que ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a base da nossa fé. Eu não vou ler os textos que mostram que Jesus ressuscitou aqui, o tempo me faltaria. Me faltaria o tempo. Nós vamos ler em família daqui a pouquinho. Em particular, vamos celebrar a ceia. E você também pode ler isso. Mas o fato bem catalogado é que para nós crentes, Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, foi para o céu, ele vai voltar. E a sua volta é aguardada por nós, cristãos gerados pelo Espírito, com muita expectativa. Por quê? Porque ela concretizará a maior de todas as esperanças para nós, crentes no Senhor. Quando Jesus instituiu a oração, a chamada oração do Pai Nosso, note
meu amigo, minha amiga, que ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. E nós aguardamos com expectativa este reino. Agora, o que isso tem a ver com ser rei e sacerdote? Muito bem. Eu falei alguns minutos atrás que o Espírito Santo nos ungiu. É o que está lá em 2 Coríntios 1, 21, né? Você pode também consultar 1 João capítulo 2, versículo 20, se você quiser. Eu não vou ler. Se eu ficar lendo, eu vou ficar 1 hora, 2 horas fazendo discurso que nem a ceia do Senhor do ano passado. Aí a minha esposa vai falar assim: você está falando demais. Diminui esse discurso. Eu vou diminuir. Prometo que esse ano eu vou diminuir. Tá bom? E quando eu começo a falar de Jesus, eu falo demais. Então, leia você 1 João 2,20, 2 Coríntios 1,21. Lá fala que nós somos cristãos ungidos. Certo? Bom, a palavra ungido significa que eu fui designado para um cargo. Lá no passado, os reis de Judá e Israel eram ungidos com azeite. É o caso de Davi, né? Que o profeta Samuel foi lá, 1 Samuel 16, derramou azeite sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento, Davi estava preparado, designado, separado para ser rei. Quando Arão, o irmão de Moisés, foi investido no sacerdócio levítico, né? Então você vai ler lá no livro de Levítico, se eu não me engano, eu acho que é Levítico capítulo 8, né? A cerimônia de investidura do sacerdócio. Então Arão e os seus filhos também foram ungidos por Moisés com azeite, indicando que foram separados para o sacerdócio. Em Israel nós tínhamos uma separação, o rei e o sacerdócio. Não havia essa mistura, né? Cada um tinha uma função, tá? Agora, Jesus, então, ele recebe, né, no dia do seu batismo, ele vai lá e é ungido também, porque o Espírito Santo, diz o Evangelho, cai sobre a cabeça de Jesus. Ele é ungido, ele se torna Jesus, o Messias, porque a palavra Messias em hebraico é Cristo, em grego, em português, ungido. Então Jesus Cristo, ele se torna no dia do batismo Jesus Cristo, ungido. Ungido para quê? Muito bem. Jesus, ele detém em si mesmo tanto o reino como o sacerdócio. Mas é isso mesmo, irmão Vitor? É o que as Escrituras dizem. Vamos ler? Apocalipse capítulo 19. O último livro das Escrituras gregas, Apocalipse 19. Versículo 16. E sobre a sua roupa exterior, sim, sobre a sua coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Jesus foi ungido para ser rei. Agora, quando eu recorro a Hebreus, tem um outro cargo também que Jesus foi ungido. Então vamos lá, Hebreus 7. Hebreus 7. Versículo 26. Pois para nós quem? Os cristãos? Pois para nós era apropriado tal sumo sacerdote, leal, cândido, imaculado, separado dos pecadores e que chegou a ser mais alto do que os céus. Então Jesus também foi ungido para ser sumo sacerdote. A palavra sumo significa sacerdote principal.
O rei, o que ele faz? Ele reina, ele governa, ele administra. E o sacerdote? Ele intercede, ele purifica, ele guia o povo na adoração. Portanto, Jesus recebe de Jeová o governo do reino e o sacerdócio. Bom, poderia parar o discurso aí, mas Jesus não parou. Jesus então solicita ao Pai que não governe sozinho, que não receba toda essa herança sozinho. Então Jesus tem sua solicitação atendida quando compartilha com seus seguidores o reino e o sacerdócio. Na noite da ceia, ele deixa isso muito claro. Vamos ler? Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 28 ao 30. No entanto, vós sois os que ficastes comigo nas minhas provações. E eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto para um reino, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, Jesus compartilha com seus seguidores o reino, embora aqui não mencione o sacerdócio. Mas a gente vai chegar lá. Agora, como que isso seria possível? Compartilhar o reino e o sacerdócio. Com base em quê? Como que ele ia conseguir isso? Bom, para isso, Jesus iria ter que atravessar pela pior das provas naquela noite. Esta noite, há 1991 anos atrás, ele teria que atravessar pela tortura, pela cruz. E se ele atravessasse por isso, em integridade, seu sangue derramado teria valor sacrificial. E ele conseguiria então constituir uma nação inteira de reis e sacerdotes. Bom, eu não preciso falar para você, crente no Senhor, que Jesus conseguiu. Ele venceu. E é por isso que nós estamos aqui hoje, longe de ser uma comemoração da morte de Cristo, de jeito nenhum. A ceia do Senhor é uma comemoração da vitória de Cristo. Uma proclamação universal de que Jesus venceu. Então é um dia alegre. É um dia feliz para os cristãos ungidos pelo Espírito, porque Jesus conseguiu ter um meio legal para a formação de uma nação inteira de reis e sacerdotes. Vamos ler? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, há aquele que nos ama e que nos soltou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue, e ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Sim, a ele, a Jesus, seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Sim, Jesus, note o tema do sermão público especial deste ano. Uma nação de reis e sacerdotes comprada com sangue precioso. Foi através do sangue de Jesus que tal esperança é possível, ou se tornou possível, para todo aquele que nele exercer fé. Bom, se você pensava que era só 144 mil, você está enganado, você está redondamente enganado.
essa esperança é para todo aquele que exercer fé em Jesus. Com sinceridade, claro. Não com picaretagem, né? Com sinceridade. Não vou falar de picareta religioso hoje, que é a noite da ceia do Senhor. Numa outra live a gente conversa. Então é o sincero. Então não tem número de 144 mil, não. Isso é heresia. Tá? Isso é engano religioso. Agora, tem um outro texto em Apocalipse que a gente vai ler. Né? Um segundo texto, que é Apocalipse capítulo 5. É muito interessante que as igrejas não mencionam esses textos. E não mencionam para o crente no Senhor que ele vai reinar com Cristo quando Cristo voltar. Crente, irmão, irmã, você vai reinar. Você vai ser glorificado com Jesus. O mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu, você vai receber e vai ser coroado, vai se sentar num trono para governar a terra. Porque a terra não vai ser destruída. A terra se transformará num paraíso. Essa terra aqui não vai ser destruída, não. O problema dessa terra aqui é o diabo e os humanos maus. Olha o que Apocalipse fala. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantam um novo cântico dizendo: digno és, Jesus, de tomar o rolo da mão de Jeová e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, ao tema do discurso, compraste pessoas para Deus dentre toda tribo e língua e povo e nação, e fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. As evidências bíblicas indicam que essa esperança começou no ano 29 com o batismo de Jesus, quando os apóstolos foram chamados, os primeiros discípulos. Ela foi oficializada na ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado no ano 33, lá no Pentecostes, quando você lê em Atos capítulo 2. E ao longo dos séculos, então, Deus e o seu Filho têm ajuntado pessoas individuais, não uma religião, uma chamada Organização Verdadeira de Jeová, escolhida em 1919. Esquece isso, que isso é heresia. Mas lá, no ano 29, depois do batismo de Jesus, essa grande nação espiritual começou a ser ajuntada. Os primeiros foram os apóstolos. Ela continua a ser ajuntada, porque Deus continua a chamar. Lembre-se que são muitos convidados, mas poucos serão escolhidos. Mas quando esta nação, por fim, estiver escolhida, ungida, completa e selada, então Jesus voltará. Vai glorificar esta nação, tanto aqueles que já morreram como aqueles que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Eles se unirão a Jesus e a partir de Jerusalém, dizem as profecias bíblicas, vão exercer domínio sobre o planeta, eliminando Satanás, eliminando os humanos e governos maus, e possibilitando aos humanos que não receberam essa chamada, mas que são sinceros, uma oportunidade de viver para sempre com base no sacrifício de Jesus. Nesse tempo, um governo que durará 1000 anos, que será regido por Jesus e estes reis e sacerdotes, a terra passará por uma maravilhosa transformação. Um paraíso. E não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Vamos ler o nosso último texto. Minto, o penúltimo texto, Apocalipse no capítulo 21. O nosso penúltimo texto diz assim: versículo 3 e 4.
Com isso ouvi uma voz alta do trono dizer: Eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Quando Jesus e os seus co-regentes, chamados na Bíblia de classe da noiva, estiverem governando, toda a humanidade entrará num período de paz, num período de prosperidade durante 1000 anos. Todo o cumprimento das promessas de Deus acontecerá nesse tempo. E se mantiverem fiéis, após os 1000 anos, toda a humanidade viverá para sempre. E então Jesus e seus corregentes então entregarão o reino para Jeová, para que Jeová então governe a terra, como era o princípio original, quando Jeová fez Adão e Eva. E o sacrifício de Jesus terá cumprido o seu glorioso propósito. Atualmente, os cristãos gerados pelo Espírito e membros da classe da noiva, incluindo os associados à Sociedade Bíblica Efraim, esta organização que agora está falando com você, estão fazendo um convite em toda a terra. E este é o nosso último texto, Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, e o Espírito de Deus e a noiva, que somos nós, estão dizendo: vem! E quem ouve, diga: vem! E quem tem sede, venha! Quem quiser, tome de graça a água da vida. Se você reconheceu neste sermão o tom da verdade, entre em contato conosco. Solicite imediatamente um estudo bíblico. Aprenda mais. Una-se a nossas vozes de louvor a Jeová e a Jesus. Receba a água da vida dos membros da classe da noiva e torne-se uma fonte de água que borbulha para dar vida eterna a outros. Faça isso e desfrute da maravilhosa recompensa, do maravilhoso galardão que Jesus providenciou ao ter vencido a morte por meio de seu glorioso sacrifício. Muito obrigado.